Olá, amados, tudo bem? Paz do Senhor a todos. Me chamo Cosmiana Matos. Estou fazendo esse vídeo para falar um pouco do ministério da querida Dani, certo? Testemunhar sobre o ministério dela. Eu comecei a acompanhar a Daniele no meados mais ou menos de 2016. Foi quando eu, passando alguns vídeos, encontrei o vídeo da Dani e aí comecei a seguir e não parei mais. Gente, a partir do momento que eu conheci o canal da Dani, a partir do momento que eu comecei a ter sede de buscar pelos vídeos dela, para conhecer mais de Deus, a minha vida ela foi transformada. No caso, a minha vida com o Senhor foi transformada, porque eu via o Senhor de uma forma, e a partir do momento que eu vi as experiências da Dani, eu comecei a ver Deus de uma outra forma. Porque a gente, quando não conhece o Senhor, a gente acha que Deus é muito, como é que eu posso dizer, é mal. E a partir do momento que eu vi que Deus não era aquilo que eu achava que era, eu comecei a ter uma outra visão do Senhor. Comecei a perceber o quanto Deus me ama, o quanto eu sou amada, que eu sou filha. Comecei a ver Deus de uma forma mais amorosa, porque a partir do momento que a gente conhece mais sobre a paternidade do Senhor, né, a gente começa a ter o olhar para o Senhor com outros olhos. E o canal da Dani me ajudou muito. E a partir do momento que eu comecei a acompanhar o vídeo da Dani, eu sentia desejo também no coração de dizimar. E aí, como eu não tinha, na época, eu não tinha muito dinheiro, isso eu já falo em meados mais ou menos de 2019, 2020, 2021, eu era membro do canal dela, que no canal tinha os membros, e eu comecei a ser membra. Aí depois, né, o Senhor disse que era para ela não ter mais membros, parei de dizimar nos membros. Comprei o livro dela para ajudar e depois, né, comecei a dar meus dízimos para ela e oferta também. E a partir do momento, gente, que eu comecei a ofertar mais no ministério da Dani, eu digo para vocês que a minha vida financeira deu uma mudada. Eu já tenho uma clínica veterinária juntamente com meu esposo aqui na cidade. E esse tempo agora, desse ano, gente, tá uma luta muito grande, porque a cidade é pequena. E além da cidade pequena, depois do carnaval, deu uma parada muito grande aqui. E a gente, por ter funcionários, a gente fica preocupado. E estou com criança pequena em casa. Minha filha hoje tem 9 meses. E eu tava sem saber o que fazer. E aí eu comecei a perguntar a Deus o que é que eu faço na minha vida, o que é que eu faço da minha vida financeira. E Deus, ele falou pra mim, dizima no podcast da Dani. E eu dizimei, gente, no podcast da Dani. Tem mais ou menos um mês. E a partir do momento que eu dizimei no podcast da Dani, a minha vida financeira fez um boom. A gente tinha cliente, mas não tanto quanto o esperado. Mas a partir do momento que eu dizimei no podcast da Dani, gente, teve muito cliente, para honra e glória de Deus. Tivemos muito cliente, graças a Deus. Desde então, a gente está tendo cliente, a loja está com movimento, estamos tendo consulta banhosa, estamos com a loja repleta. Então, está aqui meu agradecimento ao ministério da Dani, meu agradecimento a Deus em especial, né, em primeiro lugar. E um recado para vocês também, vocês que têm dúvida sobre o ministério da Dani, eu falo para vocês, dizimem, porque é terra fértil. Mas não dizimem com o coração, tipo assim, eu vou dizimar aqui, eu vou ofertar aqui porque Deus vai fazer. Não, dizimem e oferte com o coração puro, porque aí vocês vão ver a glória de Deus sobre vocês, porque a palavra do Senhor fala que a gente tem que buscar primeiro o reino dos céus, né? Então, busque o reino dos céus